Sejam muito bem-vindos, nossos amigos, ao Flashcast, nosso podcast transformador. E hoje, como sempre, mais uma convidada super especial, doutora Carla Bertin, fundadora do Autismo Legal, uma plataforma super bacana que trata de assuntos e traz muita informação sobre o autismo, cuida da parte legal, traz muita informação para a galera, para quem está envolvido de alguma forma nesse universo e também para as pessoas que não estão envolvidas. Doutora Carla, muito bem-vinda, e hoje eu trouxe a senhora aqui para trazer informação para essa galera que nos segue no YouTube, galera que nos segue no Instagram, saber um pouco desse universo, conhecer um pouco, ter um pouco mais de informação e tudo mais. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada do convite. Eu sou super suspeita para falar de podcast, porque eu sou uma consumidora de podcast, eu curto muito. Legal. E que fique registrado aí que é o primeiro de muitos, se Deus quiser, Com que certeza. a gente vai poder participar, para falar um pouquinho desse assunto que para a gente é tão importante, né? Sim. O autismo, que na realidade era muito desconhecido para nós, como para a maioria das pessoas. Show. Né? Porque o que a gente conhecia a respeito do autismo, e eu explico muito isso para as famílias, porque às vezes a gente, como famílias de pessoas com autismo, a gente às vezes se ofende, sabe? Quando as pessoas não entendem, não conhecem tudo. Mas na realidade a gente conhece o autismo porque literalmente um dia o autismo bateu na porta da nossa casa. Porque senão nós seríamos também, assim como a maioria das pessoas, ignorantes em relação ao assunto. Não ignorantes, né, da grosseiria, mas ignorantes de não ter o conhecimento. O que eu conheci a respeito do autismo, na verdade, é daquelas pessoas que se balançam no canto da sala, que não têm amigos, que não falam, que não se relacionam com ninguém, que é o estereótipo, na verdade, do autismo. O autismo é muito mais do que isso. Isso a gente foi aprendendo ao longo desses anos todos. Legal. Assim, eu sei que tem muita história antes da fundação, né, do Autismo Legal, da plataforma. Como é que surgiu? Como é que começou? Então, na verdade, nós temos 2 filhos, né? O Gabriel, que hoje em dia é um pré-adolescente de 11 anos de idade, Ok. e o Caio, que vai fazer 21 anos. E o Gabriel era uma criança, né? Todo pai e mãe é suspeito, mas era uma criança linda, que brincava do jeitinho dele, ele alinhava coisas, ele normalmente não procurava outras crianças, às vezes quando a gente saía de perto dele, ele também dava muita bola, e eu me lembro que muitas vezes, na verdade, eu falei algumas vezes isso, o Gabriel se basta, né? Ele não precisa de outras crianças para ele se divertir, Sim. Ele não precisa de muita gente. E na realidade, o Gabriel tinha muitas características que eram um pouco diferentes das outras crianças, mas que no meio da história, todo mundo tem alguma mania, toda criança tem alguma coisa diferente, toda família tem alguém que começou a falar mais tarde, toda família tem isso e aquilo. A gente ouve uma máxima, que na verdade é uma das maiores mentiras que todos os pais ouvem, que cada criança tem seu tempo. Então o Gabriel tinha muitas coisas que isoladamente eu não tinha a menor ideia do que se referia aquilo. Mas quando a gente conheceu o autismo, eu gosto muito do símbolo do autismo, aquele quebra-cabeça, porque para mim é muito didático. Aquele quebra-cabeça, para mim, são várias características do Gabriel que eram isoladas e não faziam o menor sentido para mim. Mas quando eu conheci o autismo, é como se alguém me mostrasse o que aquelas pecinhas formavam. E eu juntei tudo aquilo. E quando eu junto todas aquelas peças, eu olhava para o Gabriel e era óbvio, estava na minha cara que era autismo. Mas eu não sabia o que essas pecinhas montavam. Então, Gabriel colocava a mãozinha no ouvido quando tinha um barulho muito alto. O Gabriel se balançava com a máquina de lavar roupa. O Gabriel alinhava as coisas. O Gabriel brincava sempre do mesmo jeito, na mesma sequência de brincadeiras. O Gabriel ficava muito, muito nervoso quando alguma coisa saía do padrão. Por exemplo, você está ouvindo uma música no carro, né? Vem a faixa 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. A gente, na verdade, quando ouve um CD há algum tempo, você até sabe qual é a faixa seguinte. Mas sabe quando você coloca aquele handle que vai pegando cada hora? Ele ficava desesperado com isso, porque depois da faixa 1 precisa ter a faixa 2, depois da 2 precisa ter a faixa 3, né? E isso é uma coisa que causa, na maioria das pessoas com autismo, causa um desconforto muito grande, né? Eu acho que dá pra gente explicar isso um pouquinho melhor mais pra frente, mas o Gabriel não falava com 3 anos de idade, ou melhor, o Gabriel sempre falou, mas a gente não entendia absolutamente nada do que ele dizia. Era como se eu falasse para você, ele está falando em dinamarquês, e você não conhecesse o dinamarquês. Ele era muito fluente na língua dele, mas a gente não entendia. Como ele era pequenininho e ficava em casa, as necessidades de uma criança, né, de 2, 3 anos dentro de casa são basicamente as mesmas. A gente sabe, dependendo do horário, onde eles estão, se eles estão com fome, se eles estão com sede, se eles querem brincar. E muitas vezes a gente atendia o Gabriel,
mesmo eu não tendo a menor ideia do que ele estava falando. Mas todo mundo diz que na família, o tio, o primo, o vizinho, enfim, falou com 4 anos de idade. Tudo. E a gente, na verdade, alimenta essa questão de cada criança tem seu tempo. Sim. Óbvio, o desenvolvimento infantil, né, algumas se desenvolvem mais tarde ou mais rápido e tudo mais, mas existe um padrão. E nós não conhecíamos esse padrão. Nós não somos uma família de pessoas, né, totalmente alheias ao mundo. Nós não somos pais de primeira viagem. A gente já tinha um filho, né, que estava com 10 anos quando o Gabriel nasceu, mas nós não conhecíamos o autismo. A partir do momento que a gente conheceu o autismo, tudo fez sentido. O autismo estava lá, na nossa cara, só que a gente não sabia o que era o autismo. E o que levou você a procurar um especialista? Em que momento você falou, eu preciso ver o que está acontecendo, tal? Em que momento se deu isso aí? É engraçado que a história da maioria das famílias é muito semelhante. A gente percebe essas características, mas isso não chama muito a nossa atenção. O que chama mais a nossa atenção é o atraso na fala. Quando ele tinha 3 anos, ele falava menos de 10 palavras que qualquer pessoa entendesse. Né? E é super atrasado isso, até que um dia o pediatra falou, olha, eu acho bom você levar ele no especialista para fazer uma avaliação. Eu não tinha a menor ideia nem qual especialista que eu tinha que levar. Ele falou, mas leva num bom, porque se não for um bom, talvez não perceba nada, porque o Gabriel é muito inteligente e tal. Enfim, ele me passou um telefone, nós marcamos a consulta. E no dia 2 de abril de 2014, na verdade, esse dia é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Eu nem sabia que o autismo tinha um dia. Eu não sabia o que era autismo, eu não sabia que autismo tinha um dia internacional, agora em abril, né? Que, enfim, mas todo ano, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização. Marcos espalhados pelo Brasil inteiro são iluminados de azul, que é considerada a cor do autismo, né? Cristo Redentor, estátua da Liberdade, pirâmides do Egito, enfim, exato. Elas ficam iluminadas de azul e foi nesse dia 2 de abril que a gente recebeu o diagnóstico, a médica conversou com a gente, viu o Gabriel e tudo, e ela falou, olha, ele está no espectro autista, é um espectro, tem muitas características, tem pessoas que têm um comprometimento maior, menor, e aí ela me falou uma coisa que hoje em dia eu brinco com ela, que eu falo que ela foi delicada como um hipopótamo, na verdade. Ela falou para mim, olha, não adianta vocês saírem daqui e procurarem outro profissional que vai falar que ele não tem autismo, porque daqui uns 2, 3 anos você vai voltar aqui e vai dizer, olha, doutora, você tinha razão e eu perdi 2, 3 anos do desenvolvimento do meu filho. Ela foi tão segura no que ela dizia que, na verdade, a gente não quis procurar um outro profissional. Ela tinha certeza absoluta do que ela estava dizendo, a ponto, né, de falar pra gente, não vai procurar outra pessoa porque você vai se arrepender e eu tenho certeza disso. Mas uma coisa muito bacana que ela disse quando a gente ainda estava lá, ela falou, olha, vocês, né, porque fomos nós 3, eu, meu marido e o Gabriel, ela falou, vocês entraram e vão sair com o mesmo Gabriel. Ele é o mesmo filho que entrou aqui. Só que agora vocês precisam aprender algumas coisas e ele também precisa aprender. E foi a partir daí, na verdade, que a gente voltou para casa com o Gabriel, com muitas dúvidas na nossa cabeça, e a gente precisava tomar uma série de decisões, porque a gente precisava colocar para fazer terapia, ele já estava na escola, a gente não sabia se continuava naquela escola, se ia para outro lugar. E essa fase, assim, de quando a gente recebe o diagnóstico, muda muito de família para família. Algumas famílias a gente chama de luto, né? Elas sofrem. Na verdade, não é... Né, muitas pessoas não gostam desse termo do luto, porque na verdade a gente não perdeu ninguém, mas na verdade é um processo de entender agora onde você está. Né? E para a gente foi muito importante que a gente parasse e pensasse melhor e entendesse melhor isso. A gente não conhecia nada de autismo. A gente precisava tomar decisões com relação a terapias e uma série de coisas. A gente não tinha a menor condição de tomar decisão sem ter conhecimento sobre isso. Então, a gente resolveu parar 1 mês para estudar sobre autismo. E aí, meu marido fazia pesquisas no escritório durante o dia, mandava para mim, eu ficava com o Gabriel e ficava lendo as coisas que ele me mandava. A gente tinha pouquíssima informação, na verdade, na internet. Então, às vezes, a gente virava à noite assistindo defesa de tese, lendo palestras das pessoas. Final de semana, o nosso passeio era para a livraria no shopping.
A gente passava domingo no shopping, na livraria, a gente pegava vários livros que falavam sobre autismo, e sabe aquela leitura meio dinâmica? Sim. E a gente ia batendo o olho em alguns livros, esse aqui eu achei legal, a gente deixava de lado, e depois de algumas horas que a gente estava ali, a gente se juntava, eu e ele, olha, eu gostei desse, a gente normalmente escolhia uns 2 livros para levar para casa, para a gente estudar durante a semana. Era tudo muito novo, muito diferente de qualquer coisa que a gente tivesse conhecimento, mas era aquilo fazia parte do nosso filho. Então a gente precisava entender pelo menos um pouco, né? A gente fez uma consultoria com uma pessoa que entende a respeito do autismo, que ensinou pra gente muita coisa e abriu nossos olhos assim, com relação a uma série de fatores que envolvem o autismo e tudo, e a partir desse momento a gente estava um pouco mais seguro para tomar algumas decisões de tipo de terapia. Exato, porque a gente tem muita oferta diferente de processos terapêuticos, tem profissionais, nem tudo dá para a gente pagar, porque, na verdade, os profissionais que trabalham com autismo são profissionais que precisam de muita especialização, e muitas vezes isso é caro. A gente tinha um bom plano de saúde, mas na realidade o que a gente tinha não necessariamente dava para pagar aqueles profissionais indicados pela médica, enfim, a gente teve que se reestruturar. Assim, eu gosto, só terminando, de falar que o diagnóstico do autismo muita gente entende como um ponto final, sabe? Uma coisa que agora a sua vida acabou porque o seu filho tem autismo. E eu gosto de dizer que o diagnóstico do autismo é uma vírgula, onde a gente respira. A gente organiza tudo, alinha todos os personagens da nossa história e a gente continua andando. A nossa família nunca mais vai ser a mesma depois do diagnóstico, porque isso impacta toda a família, né? A família direta, papai, mamãe, irmãozinhos, a família indireta, tios, avós, isso impacta diretamente o estilo de vida, na verdade até impacta as nossas prioridades, a forma de encarar a vida. Você percebe que tem tanta coisa desnecessária que antes a gente dava valor e que hoje em dia não faz a menor diferença, e eu diria que o autismo fez a gente pessoas melhores, sabe? Quando a gente se transforma em pessoas melhores, não foi fácil, mas eu acho que fez um impacto bacana na gente. Mas nessa época, tudo que a gente não pensava era em direitos do Gabriel, a gente só pensava em ajudar o Gabriel no desenvolvimento. Aí, deixa eu fazer outra pergunta. Para a galera que está nos assistindo, o que seria o autismo? Qual o termo correto? É uma síndrome? É uma deficiência? Existe muito pouca informação. Para quem não tem nenhum caso na família, quem tem já tem acesso à informação, né? Mas quem não tem, o que seria para quem está nos assistindo aí? Puxa, foi muito legal você perguntar isso, porque isso acontece muito. Muitas pessoas não sabem, na verdade, a forma correta, né? Muitas pessoas usam, por exemplo, ela é uma criança especial, ele tem um probleminha, né? Ele é doentinho. Esses termos são muito comuns, e a maioria das pessoas não fazem isso por mal, mas acham que colocar ali no diminutivo, né, deixa de uma forma mais carinhosa e tudo. O autismo é um espectro. E por que é um espectro? Porque ele tem muitas variáveis. Você vai ver que eu gosto muito de explicar as coisas usando exemplos, porque eu acho que eu aprendo muito com exemplos, eu acho que é didático para a gente explicar. Imagina uma caixa de lápis de cor com 50 tons de azul, né, que é a cor do autismo. Sabe aquele azul quase branquinho, como aquele azul escuro quase preto? Entre esses tons todos de azul, tem uma característica que os coloca numa única tonalidade, que é a tonalidade azul. Mas eles são muito diferentes entre eles e, ao mesmo tempo, eles são iguais, eles são a cor azul. O espectro, na verdade, é isso. Algumas características são muito comuns, são critérios diagnósticos, que é a dificuldade na comunicação, na interação social, são interesses restritos ou repetitivos, e a gente explica daqui a pouco melhor isso. Esses são os critérios diagnósticos do autismo. Então, a pessoa, para estar dentro do espectro, ela tem que ter essas características em maior ou em menor intensidade. Até pouco tempo atrás, a gente falava muito a respeito de autismo leve, moderado, severo, síndrome de Asperger. Hoje em dia, na verdade, o termo correto é autismo nível 1, nível 2 e nível 3. Esse nível, na verdade, se refere à necessidade de suporte, o quanto aquela pessoa precisa de ajuda para ter uma vida um pouco mais autônoma e independente. Então, tem algumas pessoas com autismo que têm uma linguagem
razoavelmente boa, elas conseguem se relacionar com os outros com algumas dificuldades. Normalmente são aquelas pessoas com autismo nível 1. Alguns que têm, né, o cognitivo, que é a inteligência muito bem preservada, também normalmente estão no autismo nível 1, até aquelas pessoas que aí são aquele estereótipo, né, que não olha no olho, que não se relaciona, que fica se balançando. Muitas vezes eles balançam a mão. O Gabriel fazia esse balancinho da mão e a gente falava que ele estava batendo a asinha de felicidade. Quando ele estava excitado, empolgado, feliz, ele balançava as mãozinhas assim, ele batia a mãozinha na coxa, fazia até barulhinho. E às vezes quando ele estava muito feliz, a coxa dele, ele é muito branquinho, a coxa dele ficava vermelha, de tão forte que ele batia, né? Então tem essa questão do nível de suporte. Por isso que a gente fala muito que todo autista é diferente um do outro. Quando você conhece uma pessoa com autismo, ela é diferente da outra. Algumas coisas elas têm em comum, que as definem como uma pessoa com autismo, né? Então, com relação à terminologia, muitas pessoas chamam de autista. E muitas vezes a gente usa pela praticidade do termo, em vez de usar o termo correto, que é uma pessoa com autismo. Pessoa com deficiência, e não é um deficiente, é uma pessoa com necessidades especiais. Portador de deficiência também não é um termo correto, porque, por exemplo, eu estou portando esse copo, eu deixo de portar. Né? A deficiência não é uma coisa que você escolhe se você tem ou se você não tem, faz parte de você. Então, o termo, na verdade, correto a ser usado e que não tem nada de errado, na verdade, é pessoa com deficiência, pessoa com autismo, porque acima de qualquer coisa ela é uma pessoa. Então é isso que a define, como pessoa. E assim, como existem padrões de comportamento, alguma coisa assim que, todo autista tem isso aí. Ou é muito peculiar de cada um, assim, para falar, não, é bem peculiar, às vezes apresenta essa característica, uma pessoa autista não tem, existe isso aí? Então, uma coisa que todos eles têm em comum são essas características que eu falei que são os critérios diagnósticos, que é ter dificuldade na comunicação e nos relacionamentos sociais, e ter interesses específicos ou movimentos repetitivos, interesses específicos ou restritos. Vou dar exemplo. Muitas vezes a gente tem, e isso acontece muito, principalmente com adultos, né? Porque quando nós éramos crianças, o único autista que a gente conhecia, a única pessoa com autismo, normalmente eram aqueles severos. Né, que normalmente não iam para a escola, não frequentavam festas, eles ficavam em casa e muitas vezes as famílias tinham vergonha daquela pessoa porque a sociedade durante um tempo pregou a história de que o autismo é culpa da mãe, que não se relaciona direito com o filho. Tinha um conceito aí de mãe geladeira, aquela mãe que não conversa com o filho, por isso que o filho é assim. Nossa, isso já foi derrubado. Já teve uma fase que falava a respeito de vacinas, então a criança fica autista porque ela tomou as vacinas e tal, o que já foi derrubado milhões de vezes, mas você sabe que esses mitos, né, essas lendas urbanas, na verdade, elas tomam fôlego e parece que de tempo em tempo elas retomam. Se disseminam muito rápido. Exato, né? A origem do autismo, hoje, de acordo com a ciência, é basicamente genética. Né? Tem que ter uma carga genética tanto de um lado quanto de outro para que o autismo se manifeste. Existem alguns genes que são identificados como genes da pessoa com autismo, mas não é uma coisa que acontece com todo mundo. Então, por exemplo, não existe um exame que se faça para dizer se a pessoa tem autismo ou se não tem autismo. Na verdade, o diagnóstico do autismo, e é bacana até a gente entrar nesse ponto, o diagnóstico do autismo é feito de forma clínica, com observação, com o que a gente chama de anamnese, que é a entrevista com os pais, entender o contexto daquela criança, o desenvolvimento e tudo mais. Existem alguns exames que normalmente se faz, mas para afastar outras hipóteses diagnósticas. Para o autismo, ainda não existe nenhum exame físico, ou exame de sangue, ou exame de imagem que fala, ok, essa pessoa está no espectro, essa pessoa não. Então, depende muito do conhecimento e da expertise do profissional que faz a avaliação dessa criança ou desse adulto. E existe uma idade recomendada? Por exemplo, assim, a partir dessa idade já consegue identificar mais fácil ou não tem? Tem sim. Na verdade, hoje em dia, já dá para identificar características autísticas em crianças com 9 meses. Então, é bem bacana. Bebezinhos, dá para se fazer essa triagem e tudo mais.
E não existe uma idade específica para isso. Na verdade, o que é importante a gente entender são os marcos de desenvolvimento. O que é esperado para cada idade da criança. Qualquer coisa que seja muito diferente do que é esperado para aquela idade, muito diferente do que eu e você ouvimos quando os nossos filhos eram pequenos, que cada criança tem seu tempo, a gente deve procurar um profissional que faça uma avaliação na criança. Entendi. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que, tudo bem, ele só está atrasadinho e tal. Mas um atraso no desenvolvimento é uma coisa muito séria, não é só um pouquinho. Pensa comigo, né? Vamos falar aí de uma criança de 4 anos de idade e que ela se comporta, ela tem um desenvolvimento equivalente a uma criança de 2 anos de idade. Você fala, ela só está um pouco atrasada. A questão é a seguinte, as outras crianças de 4 anos de idade não vão parar o desenvolvimento para esperar o seu filho se desenvolver. Elas continuam se desenvolvendo. Sim. E uma criança de 4 que tem o desenvolvimento de uma de 2, na verdade, ela tem um atraso de 50% do desenvolvimento. Vamos projetar isso para uns anos depois. Imagina um homem de 20 anos de idade com 50% de déficit no desenvolvimento, ele vai ser um homem com o corpo de uma pessoa, com toda a parte hormonal de uma pessoa de 20 anos com desenvolvimento de um menino de 10 anos de idade. E aí tem mais um ponto que acaba dificultando muito a identificação, principalmente da pessoa com autismo, é que o autismo, diferente de todas as outras deficiências, não tem nenhuma característica física que identifique. Né? Vou dar um exemplo. A gente encontra uma pessoa com síndrome de Down, com a trissomia 21. Ela tem um olhinho diferente, o rosto dela é diferente, a maioria das pessoas identificam. Eu vejo uma pessoa com deficiência visual. Ela está com óculos, ela está com a guia. Eu vejo uma pessoa com deficiência auditiva. Ela normalmente está falando com as suas mãos e tal. A pessoa com autismo não tem nada diferente. Então, é muito difícil para que as pessoas a identifiquem. E o pior, como ela não tem nada de diferente, os outros esperam dela um comportamento igual ao de todo mundo. E ela nunca vai conseguir, né, responder da forma que a sociedade espera, porque ela não é igual às outras pessoas, Sim. Tanto que ela está no espectro. Então, essa é uma grande dificuldade. A gente tem um termo que a gente usa muito, né, na comunidade autista, que autismo não tem cara, né? Não tem nada que identifique. E isso dificulta muito. O que acontece, na verdade, é que muitas vezes as pessoas procuram ajuda quando a criança já está em idade escolar, está na fase de alfabetização, ela está encontrando dificuldade na alfabetização, ou ela está tendo muita dificuldade no relacionamento com as crianças na escola, no brincar e tudo. Então, hoje em dia, na verdade, os maiores identificadores de que tem alguma coisa de diferente nessa criança são os profissionais da área escolar. Era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar justamente isso. Eu ia perguntar se esse atraso do pai, da mãe, da família, de identificar pode, de alguma forma, prejudicar o tratamento no futuro, o desenvolvimento da pessoa e tudo mais. Muito, porque a gente fala muito que para o autismo é extremamente importante o diagnóstico precoce, as terapias intensivas e adequadas, para que a gente possa aproveitar uma coisa que é chamada de neuroplasticidade. Nosso cérebro, imagina nosso cérebro como um grande elástico, onde quando a gente é pequenininho, isso se estica muito mais fácil. Quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais rígido. Nosso cérebro é mais ou menos assim. Vamos pensar em exemplos simples. Assim, você quer ensinar uma segunda língua para a criança? Coloca uma criança aprendendo lá com uns 3, 4 anos de idade e coloca um adulto com uns 40 anos aprendendo. Quem aprende mais rápido? Todo mundo pode aprender, na verdade. A gente não perde a capacidade de aprender ao longo da vida. Mas uma criança é como uma esponja, né? Eles absorvem tudo. Eles aprendem muito mais rápido. Então, quanto antes a gente começa essas terapias, esses ensinos de habilidades, de comportamentos e tudo mais, é muito mais fácil para a criança aprender. Ela aprende muito mais rápido do que se a gente começa mais tarde. Não que não possa aprender depois, mas demora muito mais para ensinar, por exemplo, as mesmas coisas que eu ensinaria para uma criança de 2 anos de idade, ela aprende com 15 dias, uma pessoa com 10 anos vai aprender com 5, 6 meses a mesma coisa. Carla, vamos falar um pouco do autismo legal. Vamos. Você é advogada, o que vocês fazem, como é que funciona, para que serve a plataforma, para quem está nos acompanhando, nos seguindo aí. Explica um pouquinho para nós. Então, como eu falei para vocês, quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel, tudo que a gente não pensava era a respeito de direitos. Eu sou advogada há mais de 20 anos, mas nunca tinha pego nenhuma causa de pessoa com deficiência. Na realidade, eu nem sabia que o autismo é considerado deficiência de acordo com a lei.
Que é uma coisa que muita gente também não sabe, né? A gente teve em 2012, no final de 2012, uma lei super importante, que é a Lei 12.764, que diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E isso abre um leque que faz toda a diferença na qualidade de vida de qualquer pessoa com autismo e da sua família também. Porque a partir dessa data, do final de 2012, todos os direitos que foram garantidos a qualquer pessoa com deficiência também são acessíveis à pessoa com autismo. E isso impacta em qualidade de vida, né? Então, voltando aí, a gente, na verdade, não sabia nada de direitos. Um dia, uma assistente social falou para mim, enquanto o Gabriel estava fazendo terapia com outras crianças, ela estava dando cartão de transporte público aqui de São Paulo para uma das mães. E ela perguntou para mim, ela falou, Carla, você vende carro, não vem? Eu falei, vem. Ela falou, você sabia que você podia comprar carro com isenção? E foi quando acendeu a luz de eu procurar essas coisas de relação a direitos do Gabriel. Isenção para compra de carro, era só isso que eu sabia. E aí, quando a gente quer saber alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai lá e pergunta para o Dr. Google, né? E o Dr. Google responde todas as nossas perguntas. Nem sempre certo, mas ele responde. E quando eu comecei a consultar na internet, o que eu encontrava era: o autista tem direito a isso, consulte o advogado. O autista tem direito àquilo, consulte o advogado. E eu ficava pensando, mas eu não quero consultar o advogado, eu sou advogada, eu quero aprender sobre isso. E o que mais me incomodava era, e as pessoas que não podem contratar um advogado? Como que elas vão ter acesso a esses direitos? Porque direito não é frescura, né? Direito é qualidade de vida. Sim, impacta diretamente na vida de qualquer pessoa, o exercício, de fato, dos direitos que são garantidos. E eu comecei a fazer uma garimpagem, na verdade. Eu comecei a procurar direito por direito, aonde que a gente tinha que ir, que formulário que tinha que pegar, e comecei a exercer todos os direitos do Gabriel. Tudo que ele podia, a gente tinha. Então, a gente tinha cartão de estacionamento preferencial, a gente vendeu nosso carro e comprou um outro com isenção, a gente teve isenção de IPVA, a gente usava a fila preferencial, enfim, a gente foi exercendo todos os direitos que ele tinha. E aí eu comecei a achar aquilo tão bacana que eu contava para uma pessoa, eu contava para outra. Na escola dele, quando alguma mãe recebia diagnóstico, a diretora me ligava, olha, você pode conversar com essa mãe? Eu comecei a receber gente em casa para explicar algumas coisas sobre os direitos e sobre o autismo, na realidade. E aí teve um dia que eu falei para meu marido, eu falei, eu tive uma ideia muito doida. O que você acha da gente fazer um negócio assim? E aí eu tive a ideia toda, na verdade, o nome, o logo, o que a gente faria, tudo. E eu falei para ele, o que você acha disso? Ele falou, legal. Na verdade, a gente estava dentro da igreja quando eu tive essa ideia, inclusive, no meio do culto ali, assim, né? E eu cochichei no ouvido dele, ele falou, legal essa ideia, depois a gente conversa. Mas sabe quando você tem algumas ideias que são legais, mas que você pensa, não vai dar para fazer isso dá muito trabalho, a gente não tem tempo para nada, enfim. Sim. E essa ideia ficou meio guardada como uma ideia legal durante mais de um ano, até que um dia ele falou, vamos tirar da gaveta aquele projeto. Não foi. A gente achou legal a ideia, mas a nossa vida era uma loucura, né? Eu ficava de manhã no escritório, enquanto o Gabriel estava na escola, e à tarde eu ficava a tarde inteirinha, levando ele em terapia e fazendo muita coisa em casa. Eu ficava de 3 a 4 horas, todos os dias com o Gabriel, fazendo brincadeiras dirigidas, ajudando no desenvolvimento dele. A gente fechou um pedaço da nossa sala, a gente tinha uma sala de jantar e uma sala de estar, né? Desde uns 8 anos atrás, a gente não tem mais mesa na nossa casa, todo mundo come no colo, ou então na mesinha da cozinha, porque a gente desfez isso e fez um quartinho de terapia para ele e tudo mais, então a gente não ia ter tempo para colocar nenhum projeto, na verdade, tirar um projeto do papel. E isso ficou mais de um ano, na verdade, guardado, até que um dia ele falou, vamos tirar do papel, vamos fazer acontecer, e aí ele entrou em contato com um rapaz que desenhou o logo, que só existia na minha cabeça, na verdade. E quando eu vi aquilo, assim, sabe, tomando forma na tela do computador do logo, eu falei, exatamente, é isso. Aí ele começou a me falar, então começa a escrever, tal dia você me entrega sobre isso, sobre aquilo, e ele começou a gerenciar o negócio. E eu comecei a escrever, produzir material, colocar link, como ele tem uma empresa de sistemas, né? Pessoal, desculpa, para quem não sabe, José Carlos é o esposo da Carla e ele tem uma empresa de sistemas, então uniu o útil ao agradável, e foi muito legal, ajudou bastante, né? Totalmente, eu falo que o meu rosto é a cara do autismo legal, mas a mente por trás de tudo isso é a dele. É legal. Porque se não fosse ele, seria mais uma ideia bacana na minha cabeça, sabe? E aí eu comecei a escrever, comecei a mandar para ele, e ele começou a formatar, e a gente
em novembro de 2018 ou 19, acho que foi 18, a gente colocou no ar o site, a gente abriu redes sociais, porque a gente nem usava redes sociais, na verdade, e aí a gente abriu para o Autismo Legal e começamos a mandar para os amigos, olha, a gente criou um negócio assim, assim, mas, Anderson, a gente nunca imaginou que o Autismo Legal ia tomar o volume que tomou. A gente nunca pretendeu ser algo grande. Na verdade, o que eu queria era colocar de uma forma prática os direitos da pessoa com autismo para que qualquer pessoa pudesse exercer. Certo. Qualquer pessoa que não tivesse dinheiro para contratar um advogado pudesse ser o advogado do próprio filho, Sim. soubesse em que departamento ir, que formulário procurar, como que pedir, porque muitas vezes a pessoa até sabia alguns direitos, mas eles chegavam no lugar errado, pediam do jeito errado e aí não conseguiam, voltavam para casa frustrado e diziam, isso só existe no papel, isso é só para quem tem dinheiro, isso é só para quem tem advogado. E na verdade, óbvio que nem tudo é do jeito que deveria ser, mas a maioria dos direitos a gente consegue exercer sem a necessidade de um processo de um advogado. Eu queria passar essa informação para as pessoas de uma forma didática, com passo a passo, na verdade. Foi por causa disso que surgiu o Autismo Legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Em que momento vocês perceberam? Nós startamos a plataforma e em que momento vocês perceberam, o negócio começou a dar volume, a galera começou a entrar. Como que foi essa captação? Foi através da mídia social, por telefone? Como que a galera começou a se conectar com vocês? Então, foi pelas redes sociais, na verdade. Uhum. A gente demorou uns 3 meses para mostrar a cara de alguém. A gente só levava informações verídicas, práticas, porque a gente queria que as pessoas nos conhecessem pelo conteúdo e não por ter uma pessoa bonitinha atrás da câmera, mesmo porque, né, vocês sabem que não é bem isso, mas a gente queria que as pessoas nos identificassem por um conteúdo confiável. Sim. E a gente começou a colocar essas informações e aí uma pessoa da comunidade, uma pessoa que tinha um perfil bacana entrou em contato, eu gostei do que você colocou aqui, eu posso repostar, e na verdade começou assim. Pessoas que já estavam, né, envolvidas com autismo começaram a compartilhar nosso conteúdo e isso foi tomando volume, uma pessoa gostou e você sabe como é que é, né? O que as pessoas gostam e o que elas não gostam, elas compartilham. Então, sim, é uma pessoa viu, achou legal, compartilhou com a amiga, que compartilhou com a outra, que jogou no grupo do WhatsApp, enfim, de repente, a gente só via números assim de seguidores crescendo. Ninguém tinha a menor ideia de quem nós éramos, na verdade. Certo. E depois de um tempo, eu fiz contato com uma pessoa que eu amo, que é a Fátima Dequan, que é uma ativista no autismo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu brinco que ela é uma madrinha do coração, assim. E na verdade, eu era uma seguidora, como qualquer outra, que comentei uma coisa, ela tinha ido na Fátima Bernardes, eu falei que foi muito legal, que eu me senti representada, e a gente troca uma mensagem, troca um direct, daqui a pouco eu estava conversando com ela por WhatsApp, sabe aquela coisa de, nossa, não acredito que ela está falando comigo, e aí daqui a pouco uma outra pessoa, né, a Cacá, que tem um perfil super legal do autistólogo, que já estava com um volume razoável quando a gente começou, também entrou em contato, e a gente começou, na verdade, a compartilhar informação. A gente nunca colocou um centavo no Instagram para divulgar e captar absolutamente ninguém. Nunca, nunca. Hoje em dia, acho que a gente já está com mais de 220 mil seguidores e é tudo orgânico. A gente foi aprendendo, na verdade. Eu acompanho as lives de vocês. Ontem mesmo teve uma. Ontem foi legal, né? Não, mas o pessoal é muito participativo. Muita pergunta, tal. Isso é muito legal. Mostra que realmente está surtindo efeito. A pergunta que eu tenho para uma outra pergunta muito interessante é: vocês acham que, com relação à política pública, existe muito déficit, principalmente na parte não só de suporte, mas de informação? Porque uma coisa que eu notei aqui, você falando, Carla, é a desinformação. Vai buscar no Google, você foi lá, foi raiz, foi buscando tudo, extraindo, abrindo gaveta por gaveta. A gente vê muita informação hoje no Google, a gente acha quase tudo, então assim, é um pouco assim, triste e assustador você ver que falta muita coisa do assunto. O que o poder público faz com relação a isso? Na sua opinião, como advogada e como uma pessoa que exatamente assim, está diretamente relacionada à causa, o que o poder público influencia nisso? O que eles fazem para ajudar?
Então, a gente tem um déficit, na verdade, muito grande de suporte, né, para o autismo. Eu falo que é muito importante a gente conhecer o autismo, porque a gente só consegue respeitar aquilo que a gente conhece. Muitas pessoas, na verdade, não respeitam a pessoa com autismo, os direitos da pessoa com autismo, porque, na verdade, nem conhecem. A gente tem a nossa legislação sobre autismo e sobre pessoas com deficiência, a gente tem o que existe de melhor no mundo, de base legal, de direitos no papel. Mas óbvio que tudo isso demora um tempo para sair do papel e para entrar no nosso dia a dia. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, que é de 2015, ele é compatível com o que existe de melhor de legislação em todo lugar do mundo. Mas tem muita gente que não tem a menor ideia, tem muitos advogados que não conhecem isso. Então, a gente precisa ainda muito divulgar sobre autismo, sobre pessoa com deficiência, sobre direitos, para que essas coisas aconteçam. Aqui no Brasil, na verdade, a gente tem muito pouco de políticas públicas. Certo. A gente, na verdade, não tem nenhum número sobre pessoas com autismo no Brasil. A gente fala muito de um número mágico aí de 2 milhões de pessoas. 5 milhões de adultos, né? Então, mas... Eu li alguma coisa sobre isso. Eu defendo esse número dos 5 milhões, porque se a gente usar aí o número de brasileiros e a gente aplicar, voltando um pouco, né? Assim, a gente não tem nenhum índice, nenhum número estatístico aqui no Brasil. Não teve um censo. Não, na verdade o autismo oficialmente entrou no censo, que seria em 2020, mas que por causa da pandemia não aconteceu. Então, quando acontecer o censo, acontece a cada 10 anos. Quando acontecer o próximo censo, existe uma pergunta ali para identificar o autismo. Mas a gente não tem nenhum dado estatístico no Brasil. Agora tem o CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é, eu entendo ser a maior referência estatística, né, na área da saúde e tudo mais do mundo, que em dezembro agora de 2021 publicou um dado estatístico do autismo. A gente tem, olha só, as pessoas não têm noção de como o autismo está presente assim no mundo inteiro. De acordo com os dados que eles publicaram agora no final de 2021, baseado em dados coletados em 2018 e 2019, a gente tem uma pessoa com autismo na faixa dos 8 anos de idade, que foi o estudo que eles fizeram, para cada 44 crianças. Isso significa que se a gente pensar numa sala de aula com 50 alunos, pelo menos um tem autismo. Se a gente pensar em uma empresa, por exemplo, é muita coisa. Se a gente pensar numa empresa com 100 funcionários, pelo menos 2 estão no espectro, que muitas vezes nem sabem disso. Hoje em dia a gente tem muito o diagnóstico dos pais, depois o diagnóstico dos filhos. Porque quando a gente leva o filho para uma avaliação, para o diagnóstico e tudo mais, o médico fala que sim, né? E só para deixar claro para todo mundo, os médicos que fazem o diagnóstico, os especialistas no diagnóstico do autismo, é o neurologista ou o psiquiatra. Né? Se você estiver falando de criança, você procura um neuropediatra, um psiquiatra infantil. Se a gente vai falando de adultos, um neurologista ou um psiquiatra. Eles são os especialistas no diagnóstico do autismo. Mas se a gente acontece muito, na verdade, de encontrar pessoas com autismo, adultas que nunca souberam que eram autistas. Nossa. Quando o filho recebe diagnóstico, na verdade o pai fala, mas espera aí, eu era igualzinho ele. Não, pensando bem, lembra que é aquela coisa que a gente não sabe o que monta aquele quebra-cabeça? Pensando bem, quando eu era criança, eu também não gostava de muita festa de família. Minha mãe mandava eu brincar com as outras crianças, com os primos, e eu achava muito chato. Eu não gostava que mexessem nos meus brinquedos, eu não gostava de atrasos. Na verdade, a gente tem muito a ideia que o autista não faz isso, que o autista não faz aquilo. Na realidade, eles fazem, mas fazem menos. Vou dar um exemplo que eu acho que é super legal e que a maioria das pessoas entendem bem. Sabe aquela pessoa, aquele tio da família, que sempre está falando sobre um único assunto? Está todo mundo falando de política, ele está falando de Star Wars. Estão falando de futebol, ele está falando de Star Wars. Estão falando de carnaval, ele está falando de Star Wars. Então, na verdade, isso é um interesse restrito. Um interesse que a pessoa não abre o leque, ela sempre está falando a respeito daquele assunto específico. Por exemplo, esse exemplo é um indicador. Exato. Aquela pessoa que, na verdade, você marca uma reunião para 1 hora e, de repente, atrasou e não conseguiu começar a reunião. Ninguém gosta de atraso, convenhamos. Sim. Mas a pessoa com autismo, normalmente, ela não suporta
É aquela pessoa que fica irritado a ponto de sair e falar, não vou mais participar da reunião, para mim não deu, a próxima vez vocês marcam no horário certo. É aquela pessoa que, se você combinou de sair no final de semana e aí um dia antes você fala, olha, não vai dar para ir comer pizza, vamos comer pastel, ela fala, não, a gente combinou de comer pizza, então eu não quero sair. Aquela pessoa que numa festa de família, tá todo mundo ali na rodinha de conversa, brincando, batendo papo, ela prefere ficar ali no canto dela, ouvindo alguma coisa, lendo alguma revista. Todo mundo tem alguém mais ou menos desse perfil na família. Ou você lembra de alguém na escola que normalmente era assim, que se relacionava com os outros, mas de um jeito diferente. Normalmente as pessoas com autismo têm, a gente fala muito do contato visual, né? Então muita gente fala, o autista não olha no olho. Na verdade não é isso. Mas é que quando a gente olha no olho, a gente transmite muitas informações. E muitas vezes esse olho no olho sobrecarrega a pessoa. Então, muitas vezes ela conversa com você, ela conversa olhando de lado. Ou às vezes ela olha na direção, eu vou estar olhando na direção do seu rosto. Certo. Mas, na verdade, eu não estou olhando no seu olho. Você percebe que eu estou olhando para a sua orelha, por exemplo? Sim. Muitas pessoas com autismo relatam que esse olho no olho traz muita informação e sobrecarrega, incomoda. Essas são características muito sutis, né? Exatamente. Por isso é difícil, muitas vezes. Porque o diagnóstico de um autista severo, aquele nível 3, que se balança, que não vai para a escola, que não é alfabetizado, que não brinca com amigos e tudo mais, na verdade, a maioria das pessoas saberia diagnosticar isso. Sim. Agora, aqueles que têm o nível 1, que têm o autismo mais leve, tem que ser alguém que entenda do negócio para conseguir fazer o diagnóstico. Porque senão passa por aquela pessoa meio diferente, por aquela menina tímida, né? Ou por aquela criança que prefere ficar sozinha e que muitas vezes a família fala, imagina que ele é super inteligente, por isso que ele não gosta de brincar com outras crianças. Muitas vezes é aquela pessoa que tem dificuldade em ironias, em piadas. Adultos com autismo muitas vezes são considerados pessoas sem educação, pessoas grosseiras. Porque pensa comigo, a nossa sociedade, na verdade, é uma sociedade muito hipócrita. Vou te dar um exemplo, né? Você encontra, falando aí para as meninas, é um exemplo clássico que a gente sempre usa. Você encontra uma amiga de um tempo atrás e fala, tudo bem, como você tá? Tudo... eu tô bem, nossa, engordei tanto. E aí você fala para a amiga, não, imagina, nem deu para perceber. Por que normalmente a gente fala isso? Porque a gente sabe, a gente imagina que se você falar, é verdade, você tá gorda mesmo, aquela pessoa vai se chatear e você não quer que ela fique chateada, então você, na verdade, não diz aquilo que você está pensando. Mas quando você sai de lá, você fica pensando, nossa, como a fulana engordou, essas coisas assim. A nossa sociedade fala o que não pensa, aceita o que não quer, faz o que não está afim. E pra gente isso é meio natural. A gente cresceu assim. Ninguém ensinou para você, olha, se alguém chegar atrasado, você fala, não, tudo bem, eu estava adiantando umas coisas aqui. E muitas vezes a pessoa com autismo vai falar para você fala, cheguei atrasado, desculpa. Poxa, é verdade, você podia ter me avisado. Enquanto eu fiquei te esperando aqui, eu podia já ter feito um monte de coisa. São bem sinceros. Exato. E que, na verdade, nós, né, que a gente chama de neurotípicos, aqueles que têm o desenvolvimento neurológico, enfim, típico, a gente acha isso grosseria. Mas eu fico pensando que se a gente fosse um pouco mais direto, específico, como muitos dos autistas, a gente teria uma sociedade muito mais clara. É verdade, com certeza. Mas isso traz muita dificuldade de relacionamento para eles. Atrás. Muito. Porque muitas vezes você está, por exemplo, no mundo corporativo, onde tem um tentando puxar tapete, a fofoca de um lado e a fofoca do outro. Muitas vezes eles têm dificuldade em entender a malícia, a maldade das pessoas. Eles são muito mais crédulos. Muitas vezes eles têm dificuldade em entender o que o nosso rosto fala. Vou te dar um exemplo. Eu posso olhar para você e falar assim, nossa, Anderson, como você está bonito. E eu posso olhar para você e falar assim, nossa, Anderson, como você está bonito. Eu usei as mesmas palavras. Nossa, Anderson, você está bonito. Mas a primeira e a segunda frase são totalmente opostas. E ninguém fala para uma criança, olha, quando alguém falar para você assim, torcendo o olho, virando o rosto, é porque ele está querendo dizer o contrário. A gente aprende isso meio que no ar. Exato. As pessoas com autismo têm muita dificuldade em uma coisa que é chamada neurônio espelho, que é o de olhar o que o outro está fazendo e copiar, né? Aprender essas coisas que muitas vezes ficam no ar. Eles têm muita dificuldade em uma outra coisa que é chamado de teoria da mente. É você pensar com a cabeça do outro. Então, aquela coisa de eu não falar para a amiga que ela está gorda, sim, eu penso que se ela ouvir isso, ela vai ficar chateada, então eu não falo. Okay. Isso é chamado de teoria da mente. Uma criança com 7 anos já tem essa teoria da mente formadíssima.
As pessoas com autismo muitas vezes têm dificuldade. E Carla, como que eles reagem à rejeição? Como que eles identificam muito essa coisa? Eles são excluídos? Eles percebem isso muito rápido? Como é que funciona? Aí depende do nível do comprometimento. Quando a gente está falando, por exemplo, em autistas nível 3, aqueles severos, na verdade eles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Certo. Eles são muito fechados no que as pessoas chamam, né, do próprio mundo. Sim. Eles não têm essa percepção. Mas quando a gente fala, por exemplo, de autistas leves, os Asperger, autista nível 1, eles têm essa percepção muito clara que eles não se enquadram à sociedade onde está todo mundo enquadrado. E isso é muito angustiante. Tem dados estatísticos que deixam muito claro, por exemplo, que as pessoas com autismo têm uma incidência muito maior de depressão, que a expectativa de relacionamentos, a probabilidade de suicídio em autistas é muito maior. Sério? Por essa dificuldade deles fazerem essa leitura da nossa sociedade como um todo. É muito angustiante, na verdade, você tentar se enquadrar em alguma coisa que não faz menor sentido para você. E, na realidade, isso é um dos relatos assim, que é quase que unânime dos adultos que recebem o diagnóstico quando adultos. Porque eles começam a revisitar a sua vida, pensar em tudo que eles passaram, e eles começam a perceber, na verdade, que eles não tinham defeito. Porque a vida toda eles achavam que eles tinham defeito, eles não conseguiam brincar igual todo mundo, eles não conseguiam se relacionar, eles tinham muita dificuldade, na maioria deles tem muita dificuldade de relacionamento, né? Então, em namorar, em casar, em conseguir... Convenhamos, né? Dentro de um casamento, comunicação é essencial. Sim. E muitas vezes a gente tem altas tretas dentro de casa porque a gente não se comunica direito. Alguém que já tenha dificuldade na comunicação traz sequelas muito importantes. E por isso, Anderson, que é tão importante o tal do diagnóstico precoce, quanto antes, porque a gente vai ensinando aquela pessoa não a deixar de ser autista. Porque o autismo é um funcionamento diferente do cérebro dela. Ela vai continuar assim pro resto da vida. Mas lembra que eu falei de uma segunda língua? Sim. Eles começam a aprender como uma segunda língua, como vivem e como se relacionam os neurotípicos. Para que eles possam viver e se relacionar de uma forma satisfatória. Porque, na verdade, o que todos os pais procuram e o que todas as pessoas procuram é ser felizes. Sim. Né? É isso que a gente quer para os nossos filhos, é isso que nós queremos para a gente, na verdade. Né? Que a gente viva com felicidade, que a gente tenha uma vida satisfatória, uma vida autônoma, né? Então, quando a gente trabalha com a pessoa com autismo, através de terapias, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, muitas pessoas com autismo têm questões sensoriais muito grandes. Às vezes eles têm uma hipersensibilidade auditiva, então algum tipo de som incomoda muito. Outros têm uma hipersensibilidade visual, com luzes, então nem todos os autistas estariam confortáveis aqui, Toque também. porque a gente tem uma incidência grande de luz. Alguns se incomodam com toque, outros têm que ficar pegando o tempo todo. Então, na verdade, não é a falta de alguma coisa, mas muitas vezes pode ser o excesso de outra. Tem alguns que não se relacionam com ninguém, outros se relacionam até demais. O Gabriel, quando era pequeno, uma vez a gente estava na feira com ele e... deu uns 5 minutos, ele deu um abraço e um beijo no feirante. Ele falou, eu te amo, pro feirante. É bonitinho, entende que é bonitinho? Sim. Mas não é o que uma criança, na idade que ele tinha, faria. Então, muitas vezes, são esses extremos. E isso tem um desconhecimento dos profissionais muito grande. No final do ano passado, eu recebi o contato de uma mãe perguntando para mim se eu achava que ela deveria procurar um outro profissional. Ela é de São Paulo, a capital brasileira das informações. Tudo que tem de mais moderno, todos os melhores estudos estão aqui em São Paulo, a gente sabe disso. De fato, sim. A filha dela tinha uns 8 anos e ela levou a filha numa neurologista. Né? Não foi um clínico geral, com todo respeito aos clínicos gerais, era um especialista no diagnóstico do autismo. E aí essa médica falou para ela, não, sua filha não é autista, sua filha sabe ler e escrever. Não existe em lugar nenhum nada que diga que a pessoa com autismo não sabe ler e escrever. Não existe nenhum critério diagnóstico que se a pessoa sabe ler e escrever, então ela não é autista. Agora, imagina o que a gente tem espalhado pelo Brasil afora. E a pessoa toma essa informação de um profissional, ela toma como verdade. Exatamente. A tendência não é questionar, ela toma aquilo como verdade, ela volta para casa. Perfeito. E aí, de repente, vai voltar nesse assunto de novo quando a menina já é uma adolescente, onde, né, os meninos acabam enganando ela de uma forma muito fácil, ela não percebe amigas que estão tentando se aproveitar dela.
Nossa. Então, pode ser muito... Vira uma bola de neve. Exatamente, porque a gente vai acumulando prejuízos, né? Então, quanto antes, mesmo que você não tenha certeza absoluta de um diagnóstico, procura um profissional, que ele vai avaliar, e se houver qualquer característica que remeta ao autismo ou a qualquer atraso de desenvolvimento, ele pode indicar para um profissional da área terapêutica que trabalhe com aquela criança, que otimize o desenvolvimento, para que aquela criança, na verdade, possa ser uma criança mais autônoma, mais independente, quando crescer. Porque, na realidade, a dependência dos nossos filhos cria uma angústia muito grande, principalmente nas mães, porque, infelizmente, muitos pais acabam indo embora quando acontece tudo isso, porque não é uma carga muito fácil de carregar. Isso é muito comum, muito comum de acontecer. A gente não tem dados estatísticos assim, mas a vida mostra o quanto nós temos mães sozinhas cuidando dos seus filhos, com autismo, com outras deficiências, doenças raras e tudo mais. O que acontece é que, na verdade, a maioria de nós não tem o direito de morrer. Porque você não sabe quem vai cuidar do seu filho. Muitas vezes, essas crianças não foram diagnosticadas cedo, elas não tiveram oportunidade de ter profissionais. Hoje em dia, na verdade, a internet leva informação de graça para todos os lugares do Brasil. Então, tem muito pai diagnosticando o filho dentro de casa, mas não consegue encontrar um médico que passe na cidade para formalizar um diagnóstico. Às vezes, eles têm acesso à informação e não tem uma fono que vá uma vez por mês na cidade para trabalhar com aquela criança. Ou, às vezes, passa alguém que não tem a menor ideia do que é autismo, que nunca trabalhou com autismo. Então, se a gente voltar para as políticas públicas que você me perguntou, a gente tem tanto déficit em tantas áreas. Na parte da educação, a gente tem uma falta de informação, falta de preparo de professores. Na área médica, a gente tem muita falta de profissionais especializados e principalmente de terapeutas. A gente tem, muitas vezes, pessoas que dependem unicamente do SUS. E o SUS não consegue atender todo mundo. Nem as pessoas que têm, às vezes, um resfriado, eles conseguem atender direito, ainda mais as pessoas com autismo, que necessitam de uma intensidade grande de terapias. E foi, na verdade, isso era uma coisa que angustiava muita gente. Porque tanto eu como o Zé, junto com os profissionais que trabalharam com o Gabriel, a gente sabia a diferença que faz a gente ter uma intensidade grande de estímulo para o desenvolvimento da criança. E eu ficava, depois do autismo legal, na verdade, eu tive uma noção maior do que a gente tinha pelo Brasil, porque eu estava fechada tanto na nossa bolha de desenvolver o Gabriel, que a gente, na verdade, não enxergava muito o que tem afora. E deve chegar muitas histórias para vocês. Muito. Isso aí também é uma forma de aprendizado absurdo, né? Você ouvir a história, a experiência das pessoas, o que elas vivem. Nossa, a pessoa está vivendo isso acontece e tal. Carla, a gente está acompanhando a mídia aí, está um debate muito grande sobre o rol taxativo. E eu acho que seria interessante, muita gente está assistindo ali, ouviu esse termo, não sabe do que se trata, passa direto. Explica para a galera qual a ligação, qual é o link que tem do rol taxativo com a questão do autismo. Legal. Bom, então, lembrando que a gente falou aquela questão que para o tratamento do autismo, para o desenvolvimento da pessoa com autismo, é necessário uma intervenção, as terapias numa intensidade grande. Os estudos científicos trazem uma intensidade de 20 a 40 horas de terapia por semana. Então, é muito intenso para que eles possam adquirir habilidades e tudo mais. Tal. E hoje em dia, a gente tem no Brasil mais de 49 milhões de pessoas que usam planos de saúde. É muita gente. É muita gente. Os planos de saúde prestam o serviço de saúde e esses serviços de saúde, na verdade, tem uma coluna vertebral ali, que é a ANS, onde a ANS tem o tal do rol da ANS. O que é o rol da ANS? É uma lista, uma série de procedimentos, exames, terapias, tipos de consulta, enfim, que os convênios de plano de saúde precisam oferecer para os seus segurados. Durante mais de 20 anos, foi entendido, na verdade não estava escrito em lugar nenhum, mas o entendimento jurídico sobre esse rol da ANS é que esse rol era exemplificativo. O que significa? Que o que está ali no rol é o mínimo que o convênio precisa oferecer. Mas, se o paciente precisar de alguma coisa que não está ali, desde que comprovado que ele necessita daquilo, o plano de saúde precisa oferecer. De menos de um ano para cá, começaram
a levantar alguma lebre de que esse rol, na verdade, não é exemplificativo e que ele é taxativo. O que significa o rol taxativo? Que o que está escrito ali, as pessoas têm direito. O que não está escrito, não tem direito e ponto final. Mesmo que eu precise muito de alguma coisa que não está ali. Se não estiver ali, não tenho direito, paciência, você não vai receber. É meio radical a gente ouvir isso. Assim, eu ia usar esse termo. É muito radical. E, na verdade, esse é um argumento que todos os planos de saúde usam em qualquer tipo de processo, na verdade. Mas durante todos esses últimos 20 anos, desde que a gente comprovasse, através de laudos, relatórios médicos e tudo mais, a gente conseguiu o tratamento que o paciente precisava em juízo. O que aconteceu é que no final do ano passado começou a ser levantada essa hipótese e começaram a acontecer alguns julgamentos no STJ, lá em Brasília, com os ministros, dizendo que sim, o rol é taxativo. E alguns procedimentos, não somente de pessoas com autismo, de outras coisas também, começaram a ser negados porque não estava no rol da ANS. E aí foi aquela confusão toda em comunidades de pessoas com autismo, de pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras. E, na verdade, isso podia envolver qualquer pessoa, né? Eu sempre dou um exemplo. Eu não tenho, tecnicamente, nenhum diagnóstico, não sou uma pessoa com deficiência e tudo. Mas eu imaginar que a hora que eu estiver saindo daqui, a gente sofra um acidente e eu precise de uma órtese, uma prótese ou algum tipo de procedimento que não está no rol da ANS. E eu só vou conseguir voltar a andar, por exemplo, se fizer esse tipo de procedimento. Se o rol é considerado taxativo, eu estou condenada a não andar para o resto da minha vida, porque eu só tenho direito ao que está na lista. Nossa. Sendo que sempre foi considerado que se eu precisar de alguma coisa diferente do que está no rol, e for comprovado que eu preciso, o convênio precisa me oferecer esse tipo de tratamento, procedimento, prótese, órtese e tudo mais. Isso complicou muito, assim, trouxe muito desgaste. A gente ainda fez muita campanha, a gente falava muito a questão do rol taxativo mata, né? Porque não é que mata na hora, mas ele mata o futuro, ele mata perspectivas, ele mata desenvolvimento, ele mata não somente a pessoa que precisa de algum procedimento que esteja ali, mas ele mata a família também. Imagina pessoas que dependem da vida ligada a aparelhos, tem pessoas que precisam de medicações carérrimas e essas medicações não estão no rol da ANS. Se a gente considerar isso como taxativo, a gente está condenando à morte algumas pessoas instantaneamente e outras ao longo de anos, né? Ao longo da vida. Então isso é muito sério. Mas, infelizmente, foi votado, não de forma unânime, mas a maioria dos ministros entendeu que sim, o rol é taxativo. Isso causou, assim, uma movimentação muito grande em várias comunidades, entre elas a comunidade do autismo. E a nossa comunidade se uniu muito para combater isso. A gente fala que, na verdade, a decisão do STJ de que o rol é taxativo foi uma perda de uma luta muito grande, mas a guerra ainda não acabou. Certo. Né? Essa decisão do STJ não vincula, isso é, não obriga os juízes a votarem da mesma forma, mas, obviamente, que há uma diretriz. Isso, de alguma forma, favorece as operadoras de... Totalmente. Os caras que já são muito grandes, exato. Né? Acaba favorecendo... E os planos de saúde têm ganho muito dinheiro. Nos últimos anos, assim, o que sobra no final da linha, o lucro deles quase triplicou. Você tá doido. É muito dinheiro que eles têm ganho. Não há necessidade nenhuma. Exato, através das nossas mensalidades, fora a compra e venda de planos menores, né? Eles compram um plano pequeno, valoriza, daqui a pouco vende. Então, além deles ganharem com o pagamento das nossas mensalidades, né, que todos nós, ou a maioria de nós, quando pode, paga, ainda tem essa questão das grandes negociações e tudo mais. Então, obviamente, a gente não consegue enxergar um outro motivo para ser considerado taxativo a não ser interesses econômicos. E isso, na verdade, abalou muito, não somente a comunidade das pessoas com autismo, mas, por exemplo, a comunidade jurídica. Advogados que, assim como eu, não acreditavam, sob hipótese nenhuma, que o STJ tomaria uma decisão dessa. Ia passar isso. É assustador, é quase uma heresia jurídica um negócio desse, porque a gente tem na nossa Constituição garantido o direito à saúde de forma integral. Quando eu limito o direito à saúde a um que está no rol da ANS, por exemplo, eu estou excluindo a saúde integral. Basicamente inconstitucional. Exatamente, que é o que a gente defendia tanto, que isso vai acabar indo para o Supremo. O Supremo defende a nossa Constituição. Qualquer coisa que vá contra a Constituição é o Supremo que decide, que diz se é constitucional, se é inconstitucional e tudo mais.
Isso ainda não foi decidido no Supremo, tem muito caminho pela frente, mas, ainda que a gente pense numa possibilidade remota do Supremo concordar com essa decisão do STJ, a gente ainda, para a comunidade das pessoas com deficiência, tem a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que obviamente é uma convenção internacional e que foi assinada pelo Brasil. Então, a partir do momento que o Brasil assinou, ele se compromete a cumprir aquilo. Essa convenção internacional entrou na nossa legislação com força de emenda constitucional. Isso significa que ela é tão importante, ela é tão forte quanto a nossa Constituição, e que, pelo menos, os direitos das pessoas com deficiência, porque ali na convenção está dizendo que é garantido os melhores procedimentos de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência estariam garantidos. O Brasil poderia cair numa corte internacional. Então, assim, a gente não consegue nem imaginar enfim, que o nosso poder judiciário se colocaria numa situação dessa de estar à mercê de uma corte internacional. Então, a gente acredita que isso seja derrubado, essa decisão, né, fique muito clara que é totalmente limitadora aí da saúde, ela é inconstitucional e ela provavelmente vai ser derrubada, é uma questão de tempo, na verdade. Pessoas vulneráveis. Total. Estamos falando de pessoas que precisam muito disso, né, uma questão clínica, de saúde e tudo mais, bem-estar. Quais são os tratamentos, por exemplo, nessa questão do rol taxativo, que a pessoa com autismo mais recorre, no caso do plano de saúde? O que eles mais utilizam? O que é fundamental, que é indispensável? Que seria prejudicado, por exemplo, que está sendo prejudicado com isso aí? Então, a gente teve, na verdade, durante muito tempo, um número quase incalculável de processos contra planos de saúde, exatamente para garantir o tipo de terapia adequada para a pessoa com autismo. Uhum. Na maioria das vezes, as pessoas, é o que existe de maior evidência científica, inclusive, que é o tipo de terapia baseado na análise do comportamento. As pessoas, por conta da dificuldade na comunicação, nas relações sociais, elas têm muita dificuldade com relação ao seu comportamento. Quando a gente se comporta, a gente se comunica. Muitas vezes eles se comunicam de forma inadequada, às vezes gritando, se jogando, batendo, enfim, de inúmeras outras formas. Então, é muito importante a tal da análise do comportamento. Uhum. Existem pessoas... Seria o ABA? Exatamente. Eu li sobre isso. Isso, as pessoas hoje em dia estão com o ABA um pouco mais fluente, aí, né? Mas existem outras formas de terapia. O ABA é o que existe de maior evidência científica, certo. Mas a gente não pode dizer que somente isso funciona, né? Agora, é óbvio que se a gente tem uma incidência muito grande de estudos científicos, de meta-análise, enfim, falando a respeito da qualidade terapêutica do ABA, a gente apostar em outra coisa diferente antes de tentar o ABA não faria muito sentido. Sim. Mas, enfim, infelizmente a gente tem muita gente desinformada e tem muita gente interessada no dinheiro de famílias que não conhecem nada sobre autismo. Muito triste. A gente tem muitos golpes na internet que falam a respeito de shakes que fazem a pessoa falar, a respeito de vitamina não sei das quantas, que se você tomar melhora o autismo, e de tirar determinados tipos de alimentos que também vai resolver, e na verdade não existe comprovação científica de fato de nada disso. São terapias onde a pessoa vai aprendendo. Óbvio, se a pessoa tem, né, vamos pensar nas crianças de hoje em dia. Uma criança que tem uma alimentação saudável, ela provavelmente vai ser uma criança, né, que vai aprender melhor, mais tranquila, mais fácil de lidar, do que aquela que come salgadinho e chocolate o dia inteiro. Isso é uma coisa óbvia. Mas isso não significa que se eu tirar o chocolate, ou a massa, ou o glúten de uma criança, ela vai deixar de ser autista. E a gente acaba encontrando muito isso, né? Até pouco tempo atrás, eles faziam propaganda de uma coisa chamada MMS. MMS, né? Acho que é esse o nome, não é isso? Que eles usavam e aplicavam no ânus da criança. Aquilo, na verdade, você tá louco. Ele é uma variante da água sanitária. E aí saiu uma água com umas melequinhas, eles diziam que eram toxinas que saíam, na verdade, a flora intestinal da criança que estava se decompondo ali. Enfim, coisas absurdas. Cara. Mas, como a gente tem uma sociedade que conhece muito pouco o autismo, uma propaganda bem feita, muitas vezes, convence quem não entende nada.
Então, além da falta do suporte pelas políticas públicas, a gente tem muitos oportunistas se aproveitando de famílias. Tem um tal de um Shakespeare, não sei das quantas, que trazem de fora, que é um absurdo de caro. Tem famílias vendendo o que tem, o que não tem, para investir em coisas que, de fato, não fazem a menor diferença. Né? Um suplemento alimentar, ok, mas não vai fazer a criança falar um suplemento. Né? Então, existem muitos detalhes com relação ao desenvolvimento infantil. E aí, Anderson, foi onde, na verdade, pegou muito com a gente em casa, porque como a gente vivenciou essa coisa do desenvolvimento do Gabriel e a gente está ativo no desenvolvimento dele, no nosso dia a dia, a gente ficou muito preocupado com aquelas pessoas que dependem do SUS, aquelas pessoas que muitas vezes têm a terapia feita pelo plano de saúde, às vezes muito mais ou menos, né? Pessoas que não conhecem o desenvolvimento. A gente tem milhares de pais que querem ajudar no desenvolvimento dos filhos, mas não sabem o que fazer. Entendi. E para você fazer alguma coisa, você precisa entender um pouco do desenvolvimento infantil. Se a gente joga na internet, por exemplo, atividades que a gente possa fazer, brincadeiras e tudo mais, a gente encontra muita coisa. Mas, se você não conhece do desenvolvimento infantil, você vai tentar fazer alguma coisa que, de repente, seu filho não consegue. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu quero ensinar o meu filho a jogar um jogo de tabuleiro. Mas para ele jogar o jogo de tabuleiro, ele precisa entender as regras, ele precisa esperar a vez dele, ele precisa, por exemplo, ter uma coisa que é super simples, que é chamada de movimento de pinça, que é você conseguir pegar alguma coisa para mudar a pecinha. Muitas crianças não conseguem ser alfabetizadas, na verdade, porque elas não sabem segurar um lápis. Nossa. Então elas escrevem de uma forma errada, elas não conseguem pintar, mas porque elas não sabem segurar um lápis. Então a gente precisa entender do desenvolvimento. E o desenvolvimento infantil é como uma grande construção. Não adianta eu querer colocar azulejo se eu não tenho nem fundamento, não adianta eu colocar telhado se eu não tenho uma parede. E não é todo mundo que consegue aprender a respeito disso. Não é todo mundo que entende disso. E aí a gente, na verdade, essa ideia nasceu da cabeça do Zé, na verdade. Ele falou, olha, vamos pegar tudo isso que a gente já fez com o Gabriel e estruturar para que qualquer pessoa possa brincar com seus filhos. E aí saiu esse novo projeto que está prontinho para ser lançado, que a gente tem, na verdade, o nosso site, as redes sociais, a gente tem um aplicativo que nasceu como aplicativo para baixar no celular mesmo, mas, na verdade, ele é uma plataforma, então ele pode ser acessado na loja lá do Google, enfim, mas você pode também acessar pelo browser, que é app.autismolegal.com.br, onde tem ali alguns testes que auxiliam no diagnóstico. Nenhum teste diz se a pessoa é autista ou não, mas ele auxilia no diagnóstico, no acompanhamento do desenvolvimento. A gente tem ali um livro que eu escrevi com uma neuropediatra, com essa minha amiga, Fátima Dequan, que é um livro em formato de guia para que os pais comecem a entender um pouco mais a respeito do autismo, principalmente para aqueles que receberam o diagnóstico há pouco tempo e não conhecem ainda muita coisa. Carla, tudo isso gratuitamente? Tudo isso de graça. Com investimento próprio, com muito tempo, né, do nosso dia a dia. E a gente formatou tudo isso. Mas ainda faltava mais, porque, na verdade, a gente estava trazendo informações jurídicas. Mas, através das informações jurídicas, a gente percebeu que, na verdade, as pessoas precisam de muito mais do que informação jurídica. Muitas vezes eles sabem que eles têm direito ao tratamento, mas não tem profissional que atenda. Os pais querem fazer alguma coisa e não sabem o que fazer. Então, nós, junto com uma neuropediatra, a doutora Débora Kershis, que é um espetáculo, uma profissional super competente, a gente montou um módulo do desenvolvimento infantil, onde traz o desenvolvimento de uma criança nas 5 áreas de desenvolvimento, né? A maioria das pessoas nem sabem que tem áreas de desenvolvimento, baseado em documentos do CDC, dos Estados Unidos, onde os pais respondem algumas perguntas e esse sistema, através de análise de algoritmo, vai dizer para você que o seu filho, por exemplo, na comunicação, é compatível com uma criança de 2 anos, que no desenvolvimento físico e motor ele é compatível com uma criança de 4 anos, que nas atividades de vida diária, tipo tomar banho, comer sozinho, levar comida até a boca, colocar um tênis, fechar um zíper, essas coisas do tipo, ele é compatível com uma criança de 3 anos de idade. E através desse sistema, ele sugere atividades, brincadeiras, que os pais podem fazer com os filhos em casa para ensinar essas habilidades para as crianças. Legal, que bacana. A gente nunca vai conseguir substituir um trabalho de um terapeuta, porque o
terapeuta tem conhecimento técnico e científico sobre o desenvolvimento. Mas, na verdade, esse módulo foi idealizado por nós, mas foi montado por profissionais que trabalham com autismo no dia a dia. São psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, psicomotricistas, todos que trabalham com isso, que ensinam através de vídeos exclusivos que estão nesse módulo do desenvolvimento infantil, que ensinam os pais a brincarem com os filhos, mas brincar com objetivo. Diferente de eu jogar uma bola com uma criança para a gente se divertir, então eu vou jogar uma bola para ensinar a criança a chutar uma bola, a direcionar, que eu preciso chutar a bola para acertar o gol, porque essa é a regra da nossa brincadeira, que vai ensinar a criança a comer usando vários artifícios, várias brincadeiras, e tudo isso feito por essa equipe. A gente está com uma equipe de mais de 40 profissionais, totalmente voluntários, que abraçaram essa causa junto com a gente, para que a gente pudesse levar essas informações. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Eu acredito que a gente vá passar aí as nossas fronteiras, porque essa é uma coisa que não existe. É um trabalho de vanguarda, na verdade. Se você for olhar na área voltada especificamente a isso, se você for olhar, é meio que uma vanguarda, né? Sim, para que os pais que querem fazer alguma coisa pelos filhos e não sabem o que fazer, terem um norte, para que eles possam brincar com os filhos, mas brincar com os filhos de uma forma dirigida, e aí os pais vão respondendo as perguntas, e quando a criança aprender aquela habilidade, aí o sistema abre uma outra atividade que é na sequência daquele que aprendeu. Não adianta eu tentar ensinar uma criança a desenhar a letra A se ela não sabe nem pegar um lápis na mão ainda, ela não vai conseguir. Então existe uma lógica no desenvolvimento, isso é muito legal. Óbvio, a gente está há mais de 2 anos, a gente está quase 3 anos desenvolvendo isso. Nos nossos tempos livres, ultimamente a gente teve que contratar gente para estar botando a mão na massa junto com o Zé e tudo. A gente está com outro parceiro assim, muito legal, que foi quem criou o prontuário médico eletrônico aqui no Brasil. Então, é uma pessoa que conhece muito dessa área, que também resolveu entrar para deixar um legado, na verdade, para a sociedade. E isso tem um custo. Isso que eu ia perguntar. A gente investiu nisso tudo com dinheiro do recursos nosso próprios, bolso, sem um tostão do governo, de nenhuma empresa. Isso saiu do bolso do Zé e do Paulo, que é quem está com a gente nisso. A gente vai ter um custo muito baixo, na verdade, para um acesso anual. As pessoas vão poder experimentar por 30 dias antes de decidirem se elas vão querer ou não. Que legal. Mas a gente precisava manter essa veia social do autismo legal. Ótimo. E as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade vão ter acesso gratuito a isso. Como que a gente vai estabelecer quem pode ter ou não acesso a isso? Aquelas pessoas que recebem o BPC, que muita gente conhece como LOAS, que é aquele benefício do governo para pessoas idosas e pessoas com deficiência de baixa renda. Entendi. Isso significa que se a gente tiver aí 1 milhão de pessoas que recebem o BPC e que quiserem ter acesso, todas essas 1 milhão de pessoas vão ter acesso gratuito. A gente já tem mais de 20 mil pessoas que usam esse aplicativo e acho que no próximo mês, no máximo, a gente já lança esse módulo de desenvolvimento infantil, que é assim, sabe, a gente é o filho que está para nascer. Que legal. Ele está geradinho, só falta a gente apresentar para o mundo, e eu acho que a gente vai poder fazer uma revolução do bem em milhares de famílias, fazendo, na verdade. Com certeza já estão fazendo. Carla, voltando rapidinho pro assunto, eu queria perguntar para você o seguinte: como é que qual é a demanda principal do autismo legal? O que é mais recorrente? Fala, olha, Anderson, isso aqui é o que as pessoas vêm mais atrás, o que seria? A gente tem uma tríade aí. BPC, que é o benefício do INSS, para pessoas de baixa renda, na verdade de baixíssima renda, porque a linha de corte do BPC é muito pequena, né? Uma renda per capita, uma renda por mês por pessoa de 1/4 do salário mínimo. Então são pessoas que recebem esse benefício para não morrer de fome, na verdade é isso. A outra demanda é com relação ao tratamento de saúde, que a gente tem, mesmo para aqueles que têm plano de saúde, a gente ainda tem muito problema, e a gente tem milhares de pessoas que nem dinheiro para um plano de saúde tem, dependendo do SUS, a gente tem muita necessidade ainda disso. E o outro ponto, que é a educação. Porque hoje em dia, nem todas as crianças estão na clínica fazendo terapia, mas está todo mundo na escola. E as maiores aberrações, as maiores discriminações, as maiores
Os maiores crimes contra a pessoa com autismo e contra a pessoa com deficiência acontecem dentro da escola. Isso é muito, muito triste. Todos os dias a gente recebe relatos de escolas que não colocam um profissional para acompanhar aquela criança, que não fazem adaptações, que mandam a criança embora mais cedo porque ela está dando trabalho, que falam que aquela criança não pode ir no passeio da escola porque não tem ninguém que cuide dela, que não chama a criança para a festinha da escola porque a gente vai colocar o som alto e seu filho não gosta. É muito, muito, muito triste coisas que acontecem na escola. Existe algum programa para preparar esses profissionais, para falar, vamos preparar vocês? A gente está falando de professores, né, de cuidadores que estão ali. Existe ou não? Existe um projeto de vocês, por exemplo, no futuro, para, de forma proativa, a pessoa, eu quero me preparar, quero saber como que eu vou lidar com a pessoa que tem autismo e tudo mais. Tem muitos cursos em faculdades online, cursos livres e tudo, que vendem esta informação e que muitas vezes não é nem tão caro, que vale a pena os profissionais investirem nisso. O que acontece, na verdade, é que a maioria dos profissionais saem da faculdade sem conhecer absolutamente nada do autismo. E quando eles chegam na sala de aula, eles se encontram. E a gente está falando não só de autistas, né? A gente está falando de pessoas com autismo, pessoas com TDAH, a gente está falando de crianças com TOD, a gente está falando de crianças com deficiência visual, deficiência auditiva. A gente tem uma série de peculiaridades. A gente tem aquelas crianças que não têm CID nenhum, mas que são crianças que também têm dificuldade no relacionamento, no aprendizado. Então, é óbvio que a gente sabe que é muito difícil para quem está na linha de frente, ali o professor, no dia a dia, lidar com tudo isso. Uhum. Mas eu gosto sempre de explicar uma coisa. Escola, educação é responsabilidade do governo. Okay. E o governo, assim como a saúde, é responsabilidade do governo. O governo permite que empresas privadas prestem o serviço tanto de educação quanto de saúde através de concessão. O governo dá uma autorização para que prestem esse tipo de serviço. E para prestar esse tipo de serviço tem uma série de regras. E regras muito claras, em lei. Então, não dá para a escola falar, eu não sabia que eu tinha que fazer isso para o seu aluno, eu não sabia que seu filho precisava de alguém, eu não sabia que seu filho precisava de adaptação, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Porque quando a gente abre uma escola, quando a gente abre uma empresa, a gente tem regras para cumprir. Exato. E não adianta você falar para o governo, eu não sabia que a gente tinha que pagar imposto, ele vai falar, que pena, então tudo bem, não precisa pagar. Não, né? Então, assim, tem um ditado que eu acho que é muito pertinente para essas situações, que é aquele que você já deve ter ouvido, não sabe brincar, não desce no play. Né? Então, não quer seguir as regras para a ação, para a saúde, ok. Fecha as portas e abre alguma coisa que não tenha regras. Existem regras. O que acontece é que, durante anos, nós não sabíamos os nossos direitos. Exato. Então, a gente não tinha como exigir. E muitas vezes a gente ficava mendigando. Eu tenho uma hashtag que eu uso muito, que é direito não é favor. A gente tem que parar de achar que os outros estão fazendo favor para a gente. A gente precisa exigir os direitos. Só que a gente só vai exigir quando a gente souber exatamente os direitos que a gente tem. Por isso que o Autismo Legal faz tanta diferença na vida de muita gente. Porque a gente está ensinando as pessoas os direitos que elas têm e como que elas fazem, onde elas denunciam. Vou te dar um exemplo que eu gosto muito de usar nas palestras que eu faço. Você lembra quando começou a ser obrigatório o uso de cinto de segurança no carro? Não. Então, ninguém lembra. Eu não lembro. A gente só lembra quando a gente começou a ser multado. Sim. Aí a gente começou a obedecer. Não porque a gente entendeu que é importante usar cinto de segurança para a nossa própria segurança e segurança de outras pessoas. A gente começou a usar o cinto porque a gente tomava multa e doía no bolso. Verdade. E aí começou a ficar automático. E hoje em dia, às vezes, você está manobrando o carro dentro do estacionamento e coloca o cinto de segurança. Sim. Porque é automático. A gente imaginar que tudo vai mudar porque existem leis que determinam que vai mudar, seria no mínimo inocência da nossa parte. Uhum. E muitas vezes, na maioria das vezes, a denúncia tem um caráter didático. O problema é que muitas vezes dói para a gente denunciar. Porque a gente revive aquilo, nem sempre a gente encontra portas abertas, mas quando a gente não denuncia, é como se eu estivesse concordando com aquilo que estão fazendo. É verdade. Então, se não tratam meu filho da forma adequada e eu denunciar, quando você aparecer com seu filho com autismo, eles vão lembrar que eles já tiveram que responder para um delegado de polícia, porque eu registrei o boletim de ocorrência por discriminação. Eles vão lembrar que outro pai também já registrou o boletim de ocorrência e eles vão tomar mais cuidado na hora que você passar na escola. Quando você saiu da sua, você pode até tirar o filho da escola que tratou mal o seu filho da escola que o tratou mal. Eu também acho que tiraria meu filho dali. Mas vamos denunciar.
Porque quando a gente faz isso, na verdade, um está ajudando o outro, porque quando eu passar na escola que já foi denunciado, eles vão tomar mais cuidado. E a gente precisa fazer isso. Há tempos atrás, a gente ia ficar horas na delegacia para registrar um BO. Hoje em dia, você faz pelo celular. Todo o Brasil, a gente tem o registro do boletim de ocorrência online. A gente pode abrir denúncia no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. A gente pode abrir denúncia no Ministério Público. A gente tem formas de denunciar. E eles só vão começar a fazer a coisa certa quando todo mundo começar a reclamar. Eu acho que isso é um caminho importante para a mudança também. Exatamente. De transformação. Que legal. Olha, foi um prazer recebê-la aqui. Eu queria agora, a gente sempre reserva esse espaço para que o nosso convidado deixe um recado para os nossos seguidores, para quem está nos seguindo, nos assistindo. Deixa um recado para essa galera, convida lá para conhecer. Pessoal, conheçam o Autismo Legal. É uma plataforma super bacana e a doutora Carla vai passar um recado para vocês aí, super bacana. Manda lá. Primeiro de tudo, Anderson, obrigada pelo convite. Eu queria falar para todo mundo que o diagnóstico do autismo impacta diretamente a vida de todos nós. De nós pais, mães, irmãos, avós, avós, enfim. Mas o autismo não é um ponto final. É uma forma diferente deles vivenciarem, de se relacionarem, de se comunicarem e tudo mais. E ok, todos nós somos diferentes uns dos outros. E quando a gente começar a enxergar essas diferenças e no potencial que cada um tem de acordo com as suas diferenças, a gente vai conseguir enxergar o autismo de uma forma não romantizada, mas de uma forma realista. Agora, quando a gente fala a respeito de direito, direito não se negocia, direito se exerce. E é muito importante que a gente conheça os nossos direitos para que a gente possa exercer os direitos. Não tenha vergonha de reivindicar os direitos dos seus filhos. Porque somente quando a gente começar a arregaçar a manga e reclamar onde deve ser reclamado, eles vão parar de fazer coisas erradas que eles têm feito constantemente. A sociedade só vai mudar quando a gente parar de falar e começar a fazer. Nunca se falou tanto a respeito de inclusão, a respeito de direitos da pessoa com deficiência, de direitos do autista, mas a gente precisa tirar isso da fala e trazer para a prática. E isso só vai acontecer quando eu, vocês e todos os outros que estão acompanhando, pessoas que estão relacionadas ao autismo e que não estão também, começarem a enxergar as pessoas com deficiência em geral como pessoas, assim como nós. É muito bom estar com vocês, que a gente passe essa informação para frente. Com certeza. Porque um dia a gente vai parar de falar de direitos da pessoa com deficiência, porque vai estar todo mundo respeitando. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar falando a respeito dos direitos por onde convidarem a gente. É isso aí. E o Flashcast, pessoal, foi criado para isso, para trazer pessoas que inspiram, que servem de exemplo para a sociedade. E se você quer que esse canal continue produzindo conteúdo, uma forma de nos apoiar é nos seguindo. Ative lá os sininhos de notificações no YouTube para você receber toda vez que a gente lançar os vídeos novos, os cortes também no Instagram. Siga a gente se você não segue, divulgue o nosso trabalho e um beijo para todos. Até o próximo vídeo. Beijo. Listen here, I've done made up my mind.